é que vocês estão? É o seguinte, eu fiz um vídeo bem parecido com esse podcast, na verdade exatamente igual, lá pro canal do YouTube, Torugano, o antigo Toruga 3399, o antigo nome era uma bosta, aí eu mudei pra Torugando, 2 anos depois que a gente já tinha criado, o Torugano Podcast. E vocês viram, eu estou com os dados aqui na minha frente, que o último programa que a gente tem postado foi no dia 15 de fevereiro de 2021. Ou seja, lá no início do ano, lá atrás, faz tempo para um caralho. Eu sei muito bem disso. E foi o episódio sobre The Boys. E vocês sabem, vocês que estão aqui no Torugano Podcast, eu presumo que tenham ouvido os programas que não são tão temáticos assim, no quesito de não é sobre um filme ou uma série ou qualquer coisa do gênero. Então, o último episódio de 2020, que foi postado dia 28 de dezembro, nele, eu e o Pedro, principalmente, a gente fala muito sobre TCC. Esse ano ia ser um ano complicado, que a gente já tá estagiando, que a gente já tá no TCC, que a vida ia tá uma loucura. E a minha meta pra 2020 era não ter meta. E não, eu não ia dobrar a meta assim que eu não chegasse na meta. A fita era que eu sabia que ia ser um ano complicadíssimo de fazer qualquer coisa. E se provou exatamente isso. Tanto que os vídeos no outro canal, né? É importante eu separar o que é vídeo e o que é podcast pra não me confundir. Os vídeos lá no canal do Torugano, eles foram voltando aos poucos conforme foi acabando o semestre passado. Então, esse segundo semestre, eu consegui produzir alguns vídeos. Uma parte considerável deles foi de unboxing, que é um conteúdo mais fácil de se fazer. E eu gostei muito de ter testado coisas ao longo do ano que, inclusive, eu precisava testar para dar uma vida nova pro podcast também. Então, para 2022, os 2 carros-chefes da minha criação de conteúdo, a expectativa é que sejam os vídeos do YouTube e o podcast. Isso não é uma promessa, isso não é para criar expectativa, mas é mais para me justificar pela falta de conteúdo ao longo do ano inteiro. E nesse período que eu não gravei, não editei, não fiz nada relacionado ao podcast, além de mexer na identidade visual, se vocês repararem, mudou algumas coisas, a thumbnail mudou no canal do YouTube, nas páginas do Facebook, do Instagram também, o estilo, né, a parte de identidade visual do podcast. E eu aprendi muita coisa sobre transmissão de vídeo, né, de gravação pelo OBS. Então, se você der um pulinho no YouTube e for ver o podcast por lá, você vai ver que a minha qualidade de imagem tá sensacional, que eu tô usando a minha câmera e tudo mais. Tô usando um outro microfone, diferente daquele que eu tava usando até então. E eu descobri muitas coisas legais, eu fiz muitos projetos legais ao longo do ano, né? Participei, testei muitas coisas que não foram pro ar. E todos esses testes, todas essas coisas me abriram um caminho muito legal para fazer o Torugano remoto. Agora, para fazer o Torugano podcast presencial, em que é diferente a vibe, a energia, é diferente a forma como a gente se comunica e tudo mais, eu ainda não consegui chegar no resultado, apesar de, nesse período aí do segundo tempo da quarentena, vamos chamar assim, foi 2021, eu descobri algumas soluções interessantes. Eu consegui dar uma sobrevida para aparelhos que até então estavam esquecidos aqui em casa, o que é muito interessante, a questão de reutilizar celulares, reutilizar microfones e coisas do gênero, até a parte de iluminação, porque assim, podcast, o principal é o áudio.
isso estando ajeitado, o resto é consequência. Mas ao mesmo tempo é importante, e eu sou um cara muito mais do vídeo do que necessariamente do áudio em si. Apesar de... É que é confuso, vamos lá. Eu faço as edições do podcast num programa que é edição de vídeo, né? Um programa de edição de vídeo, porque é o programa que eu tenho mais expertise, mais know-how, que eu tenho mais facilidade de mexer, que eu sei fazer as coisas, sei onde colocar efeito, plugin e por aí vai. O certo seria eu estar usando um software de edição de áudio, porque tem ferramentas mais apuradas, né? Mais desenvolvidas. Mas é aquela coisa sempre da balança do fazer rápido ou fazer com uma puta qualidade, que são coisas que ficam se bicando o tempo todo. E para 2021, eu quero acertar principalmente um setup para fazer os Toruganos presenciais e tudo mais, que seja simples. Então, vocês vão reparar que o áudio, sim, vai ser a coisa mais importante. Então, vocês vão ver que a forma... A imagem não vai estar 100% chuchu, ela vai estar boa, ela vai estar bonita, mas ela não vai estar 100% chuchu, ela dava para ser melhor, mas é para ficar o ambiente mais confortável e com uma qualidade tesão de áudio, porque podcast é áudio, acima de tudo. Eu gravei um vídeo em janeiro que eu não consegui nem terminar de editar até hoje, que eu falava muito... Primeira coisa que eu abri o vídeo falando, podcast não é mesa cast, são coisas distintas, diferentes. Pra você ser um podcast, você tem que estar no feed RSS. Se você tem um canal no YouTube que você posta lá vídeos longos, você tem um canal no YouTube com vídeos longos, você não tem um podcast. Discussões antigas e tudo mais, e hoje aconteceu tanta coisa, mudou tanta coisa, que não é um assunto que eu entraria tanto pra discutir mais, sabe? Foi até bom eu não ter postado o vídeo, porque eu podia trazer algumas dores de cabeça, algumas discussões desnecessárias, mas eu não vou me impedir de fazer aquilo que eu quero fazer de conteúdo. Eu sei que tá confuso esse podcast, mas voltando ao ponto. Vocês vão reparar que o áudio vai estar chuchu, o áudio vai estar show, o áudio vai estar gostosinho de ouvir. Mas a imagem, a imagem no podcast em vídeo, ela é secundária, ela não tem que ser principal mesmo. E espero em breve conseguir voltar. Eu vou fazer um podcast híbrido, vamos chamar assim, né? Que ao mesmo tempo que vai ter as gravações online, vai ter as gravações presenciais. E inclusive eu estava cogitando a possibilidade de voltar a fazer o podcast apenas em áudio. Porque dá uma liberdade e uma... a responsabilidade de ser apenas em áudio, ela é diferente. Porque quando você tem o vídeo também, você tem que se preocupar se sua aparência tá ok e tudo mais. E por mais que as pessoas participem do programa, por exemplo, possam até falar, não, mas isso é irrelevante. Quando liga uma câmera, a parada dá uma mudada. Não é 100% real, não é 100%, sabe? Você se importa um pouco com isso, mesmo que em um lugarzinho ali atrás da cabeça. E você não consegue, por muitas vezes, ter um desempenho legal nas gravações, quanto você teria se fosse o caso de ser apenas em áudio. E eu já fazia sobre as coisas que eu queria, mas era muito de oportunidade. E agora eu quero fazer das coisas que eu gosto, das coisas que eu me importo e tudo mais, mas vai ser um ano muito complicado, 2022, que vai ter eleição, caralho. Então vai ser um ano pesado. E eu acho que é um ano propício pra eu ir pra um lado leve. Então, toda gravação, saibam que o intuito vai ser uma conversa leve, feliz, com pontos mais analíticos e tudo mais. Mas o principal vai ser a conexão de amigos conversando sobre um assunto. E por mais genérico que isso possa parecer,
por mais Nerdcast que possa aparecer e tudo mais, eu quero criar uma identidade. Para criar uma identidade, precisa gravar muito. Precisa estar acontecendo sempre. E a minha vibe vai ser sempre a coisa mais feliz, mais pra cima. Não precisa ter debate no programa. Não. É conversar, sabe? Porra. É ser aquele programa legal de ouvir, sabe? É acima de tudo isso. É sentar pra ouvir um negócio e se divertir, se entreter, sabe? Não tem o intuito de te informar, não tem o intuito de trazer uma discussão à tona e tudo mais. Eu caio muito pro lado de querer discutir algumas coisas, conversar sobre alguns pontos que geram discussão, que são importantes e tudo mais. Mas eu não quero que isso seja frequente. Sei lá, um podcast a cada 10 que é postado ser um pouco mais nervos à flor da pele, com uma discussão, um tema, isso, a palavra é essa, um tema mais polêmico, não tem problema. Mas não vou mentir que não é o que eu quero seguir, porque eu quero acima de tudo tá me divertindo nessa porra. Quem estiver participando, eu quero que esteja se divertindo também. E eu ainda não consegui chegar numa conclusão, mas nesse último ano de 2021 eu pensei muito sobre criar uma comunidade. Pô, como é que eu vou criar uma comunidade? Pra criar comunidade tem que fazer alguns esforços pensados pra mim, no sentido de eu naturalmente não faria algumas coisas que são necessárias para realmente uma comunidade ser criada. Então eu vou ter que pensar em como viabilizar algumas ações, né? Usar a comunidade, usar o Instagram de uma forma X, usar o Facebook de uma forma Y, fazer os programas com... Pô, tem uma ideia que eu tive lá no final de 2020, que era abrir uma caixa de perguntas, pedir pro pessoal mandar filmes tristes, filmes felizes, filmes de ação, filmes de comédia, filmes de aventura, sentar pra gravar com o elenco A, digamos assim, ou com o elenco B, C, D, tipo, não tá definido, esse aqui é o elenco A, esse aqui é o elenco B. Foi uma brincadeira que surgiu nos bastidores do elenco A, do elenco B e tudo mais. Mas sentar com os meus amigos e trazer mais amigos, sabe? Eu sou um cara que quero criar mais amigos, fazer mais amigos. Pra mim é importante ter pessoas na mesma energia. Não sei se vocês compreendem quando eu digo isso. Dei uma espreguiçada aqui, me desculpem. Mas trazer o assunto pra gente conversar e trazer a lista de filmes que essas pessoas mandaram e a gente debatendo sobre os filmes. Pô, conheço esse, não conheço aquele. Pô, ninguém daqui do grupo conhece esse filme, como assim? Que filme é esse? A gente dá um Google, é tal filme. Cara, tem essa atriz, sabe? E criando várias conexões. Que nem quando você tá conversando com seus amigos, sabe? É chato quando você tá numa conversa, o cara já saca o celular pra ver o bagulho lá e falar, não, isso aqui, ó. É chato. Mas nos momentos certos é interessante, sabe? Quando você tá numa conversa que tá indo pra um lado e aí, pô, ninguém sabe nada sobre isso, beleza, vamos dar uma pesquisada. Pô, você quer provar um ponto? É necessário provar aquele ponto? Não é necessário, a gente tá só conversando, sabe? E eu não tô falando de nenhum ponto específico do podcast, do Torugano como um todo. Esse foi um ano que eu ouvi muito podcast, muito mesmo. Ouvi menos no Spotify do que eu ouvia antes, porque a demanda não, a oferta, digamos assim, de podcast em 2021 tá maior. Então eu não reouvi muitos programas antigos. Às vezes quando eu vou fazer uma caminhada eu boto uma playlist de melhores nerdcasts e tudo mais pra ficar ouvindo. Mas no dia a dia
pô, tem... Os podcasts soltam lista semanal de convidados e tudo mais, né? Esse formato de entrevista, de bate-papo, de frente com o Gabi. Que tem 3 programas pra ouvir na segunda, 2 pra ouvir na quarta e mais 2 pra ouvir na sexta. Aí, pô, nossa, deixei passar esse aqui, deixa eu ouvir aqui no domingo de manhã, sabe? Então a oferta tá grande, então eu ouvi muito, eu analisei muito as dinâmicas, eu peguei várias coisinhas. Lá em 2019, eu acho, a Geek Mix, a Rádio Mix, isso, tinha o Geek Mix, que era o programa com... Ainda tem, eu acho, esse programa, mas era o Afonso Solano, Afonso 3D, o Gordirro, e o quarto elemento era o Ulisses Matos, se eu não estou enganado. Talvez. E na técnica tinha o Fulano? Acho que era o Fulano, não vou me lembrar. E eu achei engraçado que o Afonso Solano sempre fazia as conexões entre o assunto que eles estavam falando pra puxar pro próximo. E ele fazia umas pontes muito loucas e rolava uma zoeira dentro do programa dele, tá ligando o que foi falado com o próximo assunto. Porra, que eu falei, nossa, é muito legal essa dinâmica. É muito legal essa conexão. E eu acho que é muito importante eu conseguir criar essa conexão, essa dinâmica com vocês, com você que tá aí do outro lado. Eu tava vendo o Léo Radiofobia falando que né, no curso de radialismo e tudo mais, eles falam muito de você, falam muito específico pra uma pessoa, não um grupo. E eu achei isso interessante. E até pensei em mudar, em vez de falar, e aí, povo, como é que vocês estão? Fazer que nem eu fiz no início de um vídeo que eu falava, e aí, beleza? Tipo, focado pra pessoa. Mas, sei lá, abri aqui um parênteses rápido. Mas essa vibe, essa tranquilidade, todo mundo tá alinhado, é importante. E eu falei muito aqui da criação de conteúdo. E eu não vou explanar os meus planos. Não vou falar o que eu tenho pensado. Porque eu realmente quero só tentar fazer. E é isso, sabe? Eu não quero... Né, eu já falei em alguns momentos os meus planos, as minhas ideias. E agora eu quero sentar quietinho na minha e fazer, sabe? E agora eu vou ter tempo, agora eu vou ter como me dedicar. Tem um projeto, vou falar por cima, mas tem um projeto que é pra sair no meio pro final de dezembro, em que eu vou participar e provavelmente eu vou gravar alguma coisa dos bastidores disso lá pro canal do YouTube, que pretende ser uma coisa grandinha, sabe? Tipo, um projeto extenso e que vai me trazer... Desculpa, eu tá bocejando várias vezes. Já é de madrugada e aí eu decidi conversar com vocês, tá? Mas esse programa, né, esse projeto que tá pra acontecer, na hora que ele sair do papel e tiver publicado e tudo mais, eu tenho colecionado desde 2019 alguns como é que eu vou chamar? Eu tenho colecionado pra mim alguns trabalhos. Isso, eu tenho colecionado alguns trabalhos que eu tenho colocado numas caixinhas. Que tem me deixado muito feliz. Teve esse trabalho de animação, teve esse trabalho de fazer site, teve esse trabalho de clipe, teve esse trabalho aqui de edição de programa. Que eu, além de estar criando um portfólio, porque também é necessário ganhar dinheiro, caso você não saiba. Mas já que eu falei no dinheiro, deixa eu ir nesse ponto rapidinho. Eu sei que já estamos chegando ali nos 20 minutos. Em algum momento, a criação de conteúdo vai ter que me dar algum retorno financeiro. Senão eu vou ter que ir para outros lados. Obviamente que nas minhas ideias é criação de conteúdo livre. Pegar vários freelas pra
desse dinheiro, desses freelas, eu consegui bancar algumas coisas que eu tenho planejado pro futuro. Mas antes de pensar no dinheiro, eu tendo a pensar que eu tenho que focar muito na diversão. Porque eu cheguei num nível que dá pra eu, se quisesse parar de adquirir conhecimento sobre edição de vídeo, eu podia, falando só de criação de conteúdo. Porque eu tenho um nível de conhecimento que eu consigo olhar as novas tendências e copiá-las, replicá-las, né? Se fosse necessário. E eu, nos últimos vídeos do YouTube, tenho chegado em alguns resultados bem legais. E agora do podcast é entrar nessa mesma engrenagem de entender como funciona para o que eu tô fazendo a edição, sabe? Porque a edição, como eu fazia dos Toruganos, ela não vai continuar. Desculpa se você gostava. Fique feliz se você não gostava. Mas eu vou mudar algumas coisinhas pra entregar alguns resultados mais legais. E eu tava falando de algum assunto que eu virei à direita e agora esqueci completamente aonde eu estava chegando. Mas é isso. Eu vou criar os conteúdos pensando na diversão, né? Esse ano eu pensei nos testes. Eu via formatos, dei uma replicada em alguns. Eu falei lá no outro canal, né? Não falei no canal do YouTube. No Torugano. Que eu fiz lives no meio do ano no canal, lá no Torugano. E cortou o alcance. E tipo, não é papinho. Cortou o alcance, realmente. Tudo que eu postei depois teve menos alcance. E... o que é um peido pra quem tá cagado, né? Aí eu peguei, fiz alguns testes, postei uma semana lá de cortes do podcast. Testei na semana seguinte postar 3 vídeos por dia pra ver como é que funcionava. E eu consegui tirar um resultado legal disso, não visualização nada, mas eu consegui entender que pensar as coisas em trechos fechados é mais interessante. Então os vídeos que eu fiz quando eu postei 3 vídeos por dia, ali teve 5 minutinhos, 6 minutinhos, 10 minutinhos que eu fechei um raciocínio inteiro, né? Ou pelo menos eu tentei. Eu falei, opa, é uma parada interessante. Porque se eu fechar vários raciocininhos de 5 minutos, eu tenho um vídeo da hora, né? Aí, isso aplicando pro podcast é a mesma coisa. Se eu conseguir entender quando o raciocínio tá se fechando, quando o assunto tá se fechando, também já é interessante. E esse é um outro ponto de fazer as coisas, analisar as coisas, fazer as coisas, analisar as coisas. E aqui pro podcast, eu acho que é diversão em cima de tudo. Eu tenho que fazer aquilo que eu tô afim. Porque, sim, eu estava fazendo, mas fazer mais, sabe? Eu adoro falar de filme. Adoro falar. Adoro. Mas eu queria muito abrir um quadro de recomendação de serviços, de canais no YouTube, de podcasts, né? Muita coisa. E aí tentar ver assim, encaixar no final dos programas, no início dos programas, encaixar como um programa solo. E uma coisa que eu queria muito era não fazer mais podcasts tão longos, sabe? Era mesmo tentar fechar as conversas em meia hora, sabe? 40 minutos no máximo. Eu não quero mais 1 hora, sabe? Por enquanto não. Mas a discussão tem pontos que davam pra se levantar. Foda-se. Se a gente não conseguiu falar nesses pontos, tudo bem, sabe? Até isso pode abrir a possibilidade de tocar nesses pontos que a gente não tocou no podcast em uma live, depois no Instagram, no grupo do Facebook, ou na página do Facebook, com
um conteúdo extra, um conteúdo a mais, sabe? Existem possibilidades que podem ser levadas em consideração, sabe? E é meio que isso. Toda vez que a gravação for remota, se acostumem com esse visual que vocês estão vendo. Provavelmente as plaquinhas aqui do fundo vão mudar, porque eu provavelmente vou tirar tudo. Se der até pintar, pra botar uma corzinha diferente. Mas a ideia é ficar essa estética visual que vocês estão vendo, essa iluminação. Vou trocar as plaquinhas por causa do reflexo aqui no quadro de trás. E pra você que tá em áudio e não tá entendendo o que eu tô falando, dá um pulinho no YouTube só pra você dar uma bisoiada lá. E se puder deixar um comentário, um like, uma compartilhada. Se você tá no Apple Podcasts, deixar as estrelas. Se o serviço que você tá ouvindo esse podcast tem como você dar alguma avaliação, tem como você deixar algum comentário, tem como você compartilhar, faça isso, que é muito importante. E esse é um outro ponto. A gente, quando estiver nos programas, quando estiver nos programas, você meio chatinho de ficar sempre batendo nessa tecla pra atingir mais pessoas, pra mais pessoas conhecerem o trabalho e pra criação de uma comunidade acontecer. Então, é meio esquisito, não faz muito sentido o que eu vou dizer, mas eu vou forçar uma coisa orgânica, sabe? Forçar uma interação orgânica. Eu vou fazer... Ixi! Quem está em vídeo me perdeu na visualização. Quem está em áudio continua tranquilão, agora o vídeo voltou. Mas eu acho que é isso. Muito obrigado por ter acompanhado este Programetes de 27 minutos. Eu sou o Torugo, você pode seguir em todas as redes sociais que tá tudo aí embaixo. E principalmente, obrigado pela paciência. Obrigado por ainda estar aqui. Obrigado por confiar em mim, confiar nos projetos. E que 2022 seja um ano que possamos estar mais próximos. Eu de você e você de mim. É isso. Valeu. Tchau, tchau.